Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre essa obra aqui, tá? A obra Antígona, de, do grande escritor Sófocles, tá? Bom, a gente já falou aqui de duas obras de Sófocles nesse canal. A gente já falou da obra Édipo Rei, tá? A gente já falou da obra Édipo em Colono, né? Todas essas obras de Sófocles. E agora a gente vai falar sobre a obra Antígona, tá? Do grande escritor Sófocles, do grande dramaturgo, na verdade, Sófocles. Então, esses três livrinhos aqui, para vocês terem uma ideia, são todos de Sófocles, né? E Sófocles, ele chegou a escrever 120 obras dramáticas, 120 obras teatrais da Grécia Antiga. Mas só chegaram para nós 7. E das 7, né, eu comentei nesse canal sobre essas três aqui. Édipo Rei, Édipo em Colono e agora, hoje a gente vai falar sobre a Antígona, que é esse último aqui, né? Antígona, né, que é esse último aqui. Tá certo? Bom, eu não vou falar toda a história do Édipo, porque eu já comentei nos vídeos anteriores, quando eu tratei sobre os outros livros, né, de Sófocles. Então eu já vou ir direto nesse daqui mesmo, tá? No caso da Antígona, o Édipo, né, morreu, tá? Então a Antígona se passa em um momento em que o Édipo já tinha morrido. O Etéocles e o irmão do Etéocles, o Polínice, eles já tinham lutado corpo a corpo um contra o outro em nome do trono de Tebas e já haviam morrido, né, um pelo golpe do outro. Então só restava as duas filhas, a Antígona e a Ismene, e o tio de Édipo, né, chamado Creonte, ele assumiu o trono de Tebas. Acontece que naquela luta corpo a corpo entre Eteocles e Polínice, o Eteocles ele estava reinando sobre Tebas como rei legítimo, tá? Embora ele não fosse o filho mais velho, por lei na Grécia, era o filho mais velho que deveria de reinar no trono, mas ele acabou assumindo, né? Com a ajuda do tio Creonte, o Eteocles acabou assumindo o trono de Tebas. E aí o Eteocles, né, ele expulsou o Polínice, né? O Polínice foi lá, buscou um exército dos argivos e fez guerra contra Eteocles, né? E aí mais tarde os dois se desafiam a uma luta corpo a corpo e os dois se matam. Como o Eteocles aqui era o rei legítimo, né, apoiado pelo tio Creonte, quando Eteocles morreu naquela luta corpo a corpo contra Polínice, o tio Creonte assumiu o trono de Tebas e ele ordenou que o Eteocles recebesse todas as honrarias funerárias, né? Ele deveria de passar por todos os rituais próprios de um herói que morre, tá? Já o Polínice, o irmão do Eteocles, deveria de ser deixado ali, né, para entrar em decomposição ali no campo mesmo, a fim de que os cães e as aves do céu comessem a carne dele. Dessa maneira o corpo dele não mereceria um sepultamento justo e ele ficaria ali entregue como se fosse um animal à própria sorte, né? O corpo dele ficaria ali entregue ao orvalho, às aves de rapina e aos cachorros, né, aos cães, que ficariam ali devorando a carne do Polínice, né? Só que, né, a Antígona, ela era irmã, né, tanto do Polínice quanto do Eteocles, os dois irmãos que haviam se matado em combate. E a Antígona, né, ela não achou justo o ato do Creonte de proibir um sepultamento digno para o Polínice. Então o que ela fez? Ela decidiu ir, né, escondida dos soldados, escondida de todos, né, e, e fazer todas as libações que a lei da época mandava para um corpo falecido. Ela lavou o corpo, ela colocou areia sobre o corpo, enfim, ela fez vários atos, né, próprios de um sepultamento de um herói, exatamente como ela achava justo, né, que fosse feito a Polínice, o irmão dela, filho de Édipo. Então o que aconteceu? O Creonte descobriu isso, descobriu mais tarde que foi a Antígona, e ele foi lá e mandou prender a Antígona, né?
Aí ele trouxe a Antígona até ele, a Antígona confessou ao lado da Ismene. A Ismene acabou se metendo junto, mas a Ismene não teve coragem de fazer o que a Antígona fez. A Ismene só ficou do lado dela na hora do julgamento, mas não chegou a praticar o mesmo ato que ela. O que aconteceu? Mais tarde, a Antígona, ela é ah, condenada, né, a ser colocada numa espécie de caverna, tá, onde pedras seriam colocadas na entrada da caverna, e lá ela teria apenas o suficiente para permanecer viva por um tempo, né. Essa foi a condenação à morte por inanição, né, que é quando a pessoa come um pouquinho só para permanecer viva por algum tempo, ou até mesmo não come mais nada. Essa foi a condenação que o Creonte, né, deu para sua sobrinha Antígona, tá, a filha de Édipo. Só que a Antígona, né, a filha de Édipo, ela estava comprometida com Hemon, que era o filho do Creonte. O Creonte, ele tinha decidido que o filho dele, Hemon, iria se casar com a Antígona, né, para manter a linhagem real, o sangue real, enfim, já que a Antígona era filha do Édipo, o rei anterior de Tebas, né, sobrinho também de Creonte. Agora o Creonte ele decide então casar o filho com essa sobrinha, essa filha de Édipo, a Antígona. Só que, né, o Hemon, então, quando ele ouviu falar que sua bem-amada esposa, né, estava sendo colocada numa tumba, como se fosse um animal lá para terminar morrendo, ó, digamos assim, a pão e água, né, de fome, de inanição, enfim, ele achou aquilo um ato totalmente injusto. E não apenas ele, mas também o povo. Né, porque o povo queria, de fato, que Polínice, né, irmão de Eteocles, recebesse um sepultamento de herói, um sepultamento digno, um ato funerário próprio, né, de um herói. Mas, né, o Creonte, né, contra a vontade do povo, contra a vontade do filho Hemon, contra a vontade das sobrinhas, né, Ismene e Antígona, que também, além de sobrinha, se tornaria sua futura nora, contra a vontade de todo o povo e de todos esses que eu comentei, ele manteve, né, a ideia de que o Polínice não mereceria ter um sepultamento justo. Mais tarde aparece o sábio adivinho Tiresias, né, que diz para ele que os deuses estavam irritados com ele por causa daquela atitude, né. Ele não dá muita bola, né? E no final, o que acontece é que a Antígona, né, ela comete suicídio dentro da prisão, né? Ela pega um lenço, uma espécie de véu, né, coloca ao redor do pescoço, pendura numa parte superior da caverna e se mata, né? Comete suicídio, né, por enforcamento, se enforca. O Hemon, ele, né, vai lá, vê a esposa, se abraça na esposa, chora na esposa. Mais tarde, o Creonte vai até lá, né, porque ele tinha ficado temeroso com as profecias do Tiresias, então ele decide tirar a jovem de lá, casar ela com o filho Hemon e dar a Polínice um sepultamento justo, como manda a regra, mas daí era tarde demais. A menina já tinha morrido, né, a Antígona já tinha morrido, já tinha cometido suicídio. O Hemon estava lá chorando, né? Quando o pai chega na caverna, o Hemon saca da espada e parece que vai matar o pai acaba fugindo, né? O Creonte acaba fugindo. E quando ele volta para a caverna, ele vê que o filho havia pego a própria espada, desembainhado ela e fincado no próprio ventre. E se suicidou, né? Ao lado da Antígona, tá? Ao lado do corpo da Antígona, abraçado nela. E mais tarde, né, no meio de todo aquele suicídio coletivo, né, o Creonte, ele ouviu falar que o mensageiro foi até a esposa dele e contou para a esposa dele, né, que o filho havia se suicidado, que a nora havia se suicidado. Então ela também vai lá e se suicida, né, de tristeza por ver, né, o filho naquela situação, por ver, perdi meu filho, perdi minha nora, perdi tudo, então vou me matar. Aí ela foi lá e se matou, tá? Aí o que que acontece? Só sobra mesmo o Creonte, né? Chorando, triste, né? Amargurado, porque por culpa dele, né? Ele é chamado de filicida pelo mensageiro. Por culpa, que quer dizer assassino do próprio filho. Por culpa dele, né? Por ele ter ido contra a vontade do povo e contra a vontade da família dele, né? E ter agido como um verdadeiro déspota, um verdadeiro ditador, ele acabou perdendo a família, perdeu o respeito do povo, perdeu praticamente tudo, né? Não diz exatamente no texto que ele tenha perdido o trono,
Ao que tudo indica, ele continua como rei, mas ele já não usufruía mais do respeito do povo, porque o povo viu a crueldade dele para com a própria família, e a lógica é aquela, né? Se você é cruel com a própria família, o que dirá então com o seu povo, né? E aí, né, o povo, ele perdeu o respeito do povo, ele perdeu as graças do povo, o povo já viu que não podia mais sugerir nada para ele, dar nenhum conselho para ele que ele não ia seguir, ele ia agir como se só ele fosse o único rei. Uma das frases mais assim interessantes do texto é quando Hermon, né, ainda vivo, ele tenta persuadir o pai a não enviar Antígona para aquela prisão, né? E em determinado momento, né, ele diz para o pai, né, que o único lugar em que um homem pode de fato governar sozinho, né, é no deserto, né? Que quando você está no meio do povo, você sempre será governador do povo e ao mesmo tempo governado pelo povo, porque tu nunca vai poder tomar uma decisão sozinho, sem a vontade do povo. Você sempre vai ter que, de alguma maneira, ir a favor do povo e aquilo que o povo decidir, você vai ter que decidir junto, entendeu? Para que, de fato, haja uma ligação bacana entre governador e governado. Então, a lição, né, que o Hermon dá para o pai, que o pai cabeça dura, o Creonte cabeça dura, acaba não dando atenção, é de que um líder que age de acordo com a sua própria vontade, sem prestar atenção naquilo que o próprio povo dele está exigindo dele, é um ditador, um déspota, e que vai ter o mesmo final que o Creonte, né? Vai perder tudo, vai perder o respeito do povo, pode perder a própria família, enfim, vai ter só desgraça na vida dele. E com isso termina, digamos assim, a nossa saga aqui no canal Amo Ler Livros de Tudo sobre o Sófocles, né? As obras de Sófocles. Essa é, o que tudo indica, a última obra de Sófocles, né? Que a gente vai tratar aqui, né? Então começou com Édipo Rei, né? Do Sófocles, passou pelo Édipo em Colono, de Sófocles, e agora estamos encerrando essa parte do Sófocles com a Antígona, do Sófocles, né? Então, a obra, ela, só para resumir mais ainda, essa obra aqui, Antígona, ela começa com Antígona e Ismênio conversando, depois que Polínice e Etéocles tinham matado-se um ao outro. Antígona sepultou o irmão Polínice, mesmo que a lei de Creonte proibisse. Creonte então descobre, né, manda prender Antígona numa gruta selada com pedras, ordena que seja alimentada com apenas o necessário, né, e Ismene, a irmã, fica a favor de Antígona. O filho de Creonte, Hemon, que estava prometido em casamento a Antígona, xinga o pai, né, por esse não querer sepultar Polínice, e no final vai até a gruta, encontra Antígona enforcada com um véu ao redor do pescoço, vê o pai pela última vez, saca a espada e se mata, né. A mãe de Hemon descobre e também se mata, ficando apenas Creonte sozinho, sem o filho, sem a esposa e sem a futura nora. Por causa disso, Antígona ela passou a representar a luta contra o poder injusto, né? Por isso que o nome dela é Antígona, né? Porque a palavra Antígona, né, ante significa contra, mas também significa em lugar de, né? Mas nesse caso aqui pode significar muito bem contra. E Gona vem da palavra gene, que significa família, da onde vem a palavra genética, né? Só que gene também, ou genus também, era o nome que se dava às primeiras comunidades da Grécia Antiga, que mais tarde se unificaram e formaram as primeiras polis, as primeiras cidades-estado da Grécia Antiga. Então a Antígona ela se levanta contra o Estado, por isso que o nome dela é Antígona. Ela se levanta contra o Estado ao, né, sepultar o irmão, ainda que o Estado, representado por Creonte, não permitisse, né? Ela faz a coisa certa indo contra o Estado, né? Ainda que o Estado não permitisse, né? Que no caso seria sepultar o irmão dela, né? Genus, então, era o nome que se dava às primeiras comunidades da Grécia Antiga. Como a Antígona se levantou contra o poder, né, tirano do Estado, né, ela é Antígona, anti, que significa contra, e genus, que significa Estado, polis ou até mesmo família. Ou seja, aquela que se levanta contra o Estado opressor. Então a Antígona ela passou então a representar aquela pessoa, aquela mulher, aquela cidadão honesto de bem que se levanta contra as decisões de um Estado opressor. Tá certo? Então é isso, pessoal. Fim da nossa saga de Sófocles, né? Lembrando que a gente falou até das Fenícias de Eurípides, né? E mais tarde a gente falou das obras de Sófocles. Compartilhe esse vídeo, dê o seu joinha, se inscreva, comente. Um forte abraço, até mais.